Ah, que alegria. Deixa eu pegar as anotações aqui. Bom, estou muito feliz, né? Primeiramente, de poder estar aqui ministrando a palavra para vocês. Estou me sentindo muito bonito hoje. Sabe por quê? Porque eu ganhei essa roupa de aniversário da igreja, ó, dos jovens da igreja, né? Então eu estou me sentindo todo bonitão aqui. Falei para Lele, você está com ciúmes hoje, né? Fala para mim, né? Olha lá. Hoje você está... Mas eu estou feliz, né? Ganhei o sapato, ganhei tudo aí, ó. Estou equipado. Glória a Deus, né? Irmãos, estou muito feliz, mas também falo que estou com muito temor nessa noite. Sabe, porque sobre esse altar, sobre esse púlpito aqui, passam grandes homens e mulheres de Deus ministrando essa palavra. E eu tenho uma responsabilidade nessa noite, sabe, de ministrar algo do Senhor. E eu estava com muito medo, sabe, Vini? Só que aí, eu lembro de algo que a Agatha sempre falou para mim. A gente vai falar do nosso amigo nessa noite. A gente vai falar do nosso pai. Então que seja leve, que seja simples. E outra coisa, sabe o que o Senhor falou comigo? Bruno, não é você, sou eu. Amém? É eu que falo, é eu que faço, é eu que convenço. Então nessa noite eu quero que seja algo simples. É algo que o Senhor, eu até mostrei para ler lá em casa. É algo que Jesus já vem falando comigo desde 2021. E alguns pedacinhos eu vou compartilhando com os jovens. E aí eu resolvi juntar tudo e aí compartilhar com vocês, amém? Vocês estão felizes? Vocês estão apaixonados por Jesus aí? Amém. Ó, tem até água. Eu pedi coca, tá, irmãos? Mas aí trouxe água porque a pedra no rim não ajuda, né? Bem, bom, eu gostaria que vocês prestassem bem atenção nessa noite. Uma das minhas orações para o Senhor é que a gente pudesse ser transparente, sabe? E fosse bem claro nessa noite. O que eu quero falar com os irmãos nessa noite e compartilhar algo do Senhor nessa noite é sobre a cultura do Jardim do Éden. E todas as vezes, Júnior, que a gente vai preparar uma pregação, ou que o Senhor está falando comigo algo, eu tento escrever um texto e me pergunto o que aquele texto tem a ver com a minha vida e aquele texto me faz prestar tão atenção nele, sabe, me fixa muito nele. E a primeira coisa nessa noite, a gente precisa dar um significado do que é cultura. E cultura, ela é um padrão social ligado à sua criação, certo? Então, ela é muito ligada aos seus hábitos, às suas atitudes. Então, irmãos, aquilo que como você foi criado, o seu padrão dentro de casa, onde você mora, no país onde a gente mora, transmite sobre nós a cultura que nós somos, né? Os nossos hábitos. A gente mora no Brasil, a gente fala português, né? Então tem outros países, cada um com sua cultura, cada um com o seu jeitinho de ser. E uma das coisas muito legais, assim, falando sobre cultura, é que nós paulistanos, a gente fala bolacha, né? Quando a gente vai comer bolacha, a gente chama de bolacha, né? Eu trabalho com alguns cariocas e o pessoal chama bolacha de biscoito. Aí quando você fala, vamos comer uma bolacha, eu falo, não, uma bolacha na sua cara, é bolacha que fala, não, é biscoito. Eu falei, caramba, né? É uma cultura diferente. Que nem mosquito. Né? A gente, nós paulistanos, chamamos de mosquito, mas lá no Belém do Pará, se chama carapanã. Já ouviram falar? Não, Belém do Pará é diferente. Uma cultura diferente, fala de uma forma diferente. E uma coisa bem próxima a mim foi a Lê. Quando a gente começou a namorar, né? Quando você casa, você traz para junto de você uma cultura totalmente diferente. A Lê tem uma cultura, foi criada de uma forma totalmente diferente da casa dela. E eu totalmente diferente também. O engraçado, irmãos, que penou muito dentro de mim é que lá na casa da Lê, junto com os pais dela, por incrível que pareça, eles jantavam entre as 7 e 8 horas da noite. E lá em casa é diferente. Nós jantamos entre as 10 e as 11 horas da noite. Lá pra mim a janta é esse horário. Café pra mim que é entre as 6 e 7 horas ali. Isso pra mim é café da tarde. Mas lá na Lê é diferente. Então você vê que é uma cultura totalmente diferente da nossa, né? E porém, irmãos, se a gente for olhar, então, tem nosso país com uma cultura diferente, outros países, e aqui, sabe, cada um com os seus hábitos, com os seus costumes. Como tem o reino dessa terra com sua cultura, existe também o reino de Deus. E o reino de Deus, irmãos, é um reino totalmente de ponta cabeça. O reino de Deus, ele é totalmente invertido. O reino de Deus, ele anda totalmente na contramão do reino desse mundo. Por exemplo,
a gente liga a televisão, a gente vê todo o tempo é morte, a gente vê que é pessoas roubando as outras pessoas, a gente vê adultério acontecendo. Se você vê agora o reino de Deus, quando Deus dá para Moisés alguns mandamentos, e um deles é: não matarás, não furtarás, não adulterarás. Então você vê que é totalmente invertido com o reino desse mundo. É totalmente ao contrário, é totalmente de ponta cabeça. E como todo reino, como o reino dessa terra tem suas culturas, esse reino que é totalmente invertido, ele também tem as suas culturas. O reino de Deus também tem as suas culturas. E uma delas é o que a gente vai compartilhar nessa noite. É a cultura do Jardim do Éden. Amém? E como todo reino com a sua cultura, existem os seus hábitos, e existem as suas linguagens. E o reino de Deus não é diferente. Existe a cultura do Jardim do Éden, e existe uma linguagem que eu gostaria que ficasse muito na sua mente, que é o importante dessa noite, que é a linguagem do nós. Do nós. O reino de Deus, com a cultura do Jardim do Éden, existe uma linguagem chamada linguagem do nós. Diga para o seu irmão assim, ó: eu preciso de você, você precisa de mim, e nós precisamos de Cristo. Aí a lei completa, né, amor? Até o fim, né? E para a gente entender um pouquinho sobre essa linguagem do nós precisamos voltar no início de tudo, em Gênesis capítulo 1, versículo 1. Vocês estão prestando atenção aí? Amém? Quando a gente começa a olhar lá em Gênesis capítulo 1, versículo 1, a terra era totalmente escura, a terra era vazia, a terra tinha vários trovões, era sem forma. E aí Deus, ele resolve começar o seu trabalho, e a primeira coisa, ele traz a luz, e aí ele traz a separação com água e a terra seca, a parte seca da terra, a planta, aí ele cria o sol, ele cria a lua, os animais, e no sexto dia, você sabe o que ele criou? Foi uma das melhores criações dele, que é o ser humano. E com isso eu queria que você abrisse em Gênesis capítulo 1, no versículo 26, para a gente começar aí, senão os irmãos batem que na hora, não vai ler a Bíblia, né? Abre aí rapidão. Gênesis capítulo 1, 26. Abriu aí? Amém? Eu vou ler, tá? Para não tomar tempo. Gênesis capítulo 1, versículo 26 diz assim: e eu, Deus, disse: façamos o ser humano à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele o domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os animais que se rastejam pelo chão. 27. Assim Deus criou o ser humano, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, o homem e mulher os criou. Amém? Irmão, existe um poder enorme no nós, e o nós, sem brincadeira nenhuma, mudou a minha trajetória com Jesus, mudou a minha caminhada de verdade com Jesus, Ju. Quando a gente lê aqui no versículo 26, façamos, grava muito bem essa palavra, façamos. Ele fala assim: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Irmãos, não existe nenhum registro, não existe nada na Bíblia que fala que existia algum anjo naquele momento que Deus olhasse e falasse assim: façamos a imagem igual àquele anjo. Não existe nenhum registro que fala: façamos a imagem conforme um ser angelical aqui nesse momento. Não existe nenhum registro, sabe? E o que existe naquele momento é Deus falando com Ele mesmo: façamos. Irmãos, e por quê? E por que Deus naquele momento fala façamos com Ele mesmo? Ele, sendo que Ele poderia muito bem falar: eu vou fazer a minha imagem e semelhança, eu vou fazer a minha imagem. Mas existe algo muito importante, sabe por quê? Porque Deus, ele não fala no singular. Quem lembra disso aí? Português. Deus não fala no singular: eu vou fazer. Mas ele diz em primeira pessoa do plural: façamos. Sabe, irmãos, nesse momento Deus nesse momento ele revela que Ele é um Deus que não anda sozinho. Ele é um Deus que revela que não anda sozinho. E você que já leu bastante a Bíblia, você que já é um pouquinho mais antigo na caminhada com Jesus, sabe que existe uma trindade.
né? E para quem não sabe, a Trindade é uma junção de 3 pessoas em uma só, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E cara, quando a gente lê o versículo 26, quando Deus fala assim, façamos a imagem e semelhança, agora são o Pai, o Filho e o Espírito Santo, essas 3 pessoas em uma só, vivendo em uma perfeita comunhão, Ju. Vivendo em uma perfeita harmonia. Agora é impossível essas 3 pessoas que vivem em uma perfeita harmonia não criar alguém que viva em harmonia com eles também. É impossível esse Deus que fala em versículo 26, façamos o homem em minha imagem, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. É impossível ele estar criando alguém que não viva também em comunhão com ele. Irmão, se Deus é um Deus que anda em comunhão, eu queria te fazer uma pergunta: por que a gente continua andando sozinho? Se esse Deus é um Deus que anda junto, os 3 juntos, por que nós continuamos tendo as nossas decisões isoladas? A gente voltando no versículo 27, a Bíblia diz assim: a imagem de Deus criou, o homem e mulher os criou. Sabe, o nosso Deus, ele é um Deus que cria um homem também no coletivo, sendo que ele vive no coletivo, porque vem de um Deus que é coletivo, irmãos. E o nosso Deus, ele não é um Deus unitário, o nosso Deus, ele é um Deus comunitário. Tudo que ele cria, irmãos, ele cria para que a gente viva em comunhão com ele também. Quando ele cria o homem, ele não só cria o homem Adão, mas ele cria também a mulher Adão também. Você vai perceber na Bíblia que a mulher só tem nome, que é no capítulo 3, quando acontece a queda. Mas antes disso, é só chamado de varão e de varoa. Porque o Senhor está criando naquele momento uma família que vive em uma perfeita união. Irmão, se o Deus que fala a nós não iria criar alguém que dissesse eu, ele precisava também criar alguém que dissesse façamos. Ele precisava criar alguém que dissesse criemos. Ele precisava criar alguém que dissesse busquemos a nossa felicidade, que comemos a melhor comida. Irmão, sabe o porquê, Ju? Muitas das vezes os nossos relacionamentos dão errado, porque muitas das vezes eu e você estamos escolhendo a melhor comida para nós comer, para mim comer. Porque muitas das vezes eu estou escolhendo o melhor programa para mim assistir. Porque muitas das vezes eu estou escolhendo a melhor roupa para mim vestir. E nunca, Ju, qual é o melhor programa para nós assistirmos? Qual é a melhor comida para nós comermos, Ed? Sabe, muitas das vezes os nossos relacionamentos dão errados porque muitas vezes nós olhamos para nós, ou melhor, para o nosso eu mesmo, e não para o nosso coletivos. Eu preciso te dizer algo, e irmãos, não é heresia, é o que a Bíblia diz. Você não é a imagem de Deus, Ju. Eu não sou a imagem de Deus. Nós somos a imagem de Deus. Irmãos, e por nós, sermos a imagem de Deus, o diabo trabalha tanto para causar separação no meio da igreja. E por nós sermos a imagem de Deus, o diabo trabalha tanto para causar separação entre nós. Sabe, irmãos, quando a separação entre nós acontece, faz com que desapareça a imagem de Deus. E também ao contrário, quando nós surge, faz com que nós refletimos a imagem de Deus. Irmãos, Jesus ele fala muito claro em Mateus, no capítulo 18, 20, onde 2 ou 3 estão reunidos, é ali que eu me faço presente. É no coletivo, não é no sozinho. Sabe, o que Jesus falava comigo é que para mim e para você nessa noite, a gente precisa abolir da nossa mente, do nosso vocabulário: eu vou fazer, esse é o meu ministério, essa é a minha igreja. Que a partir de hoje, na nossa mente, possa entrar as palavras: essa é a nossa igreja, esse aqui é o nosso ministério. Que possa entrar no nosso vocabulário: agora existe o façamos. E o engraçado, Vini, é que se o Pai, o Filho e o Espírito Santo, desde o início, já viviam o poder do nós, quando Jesus, ele encarna,
e vem morar aqui na terra. No Evangelho de Mateus ele continua falando do nós também. Eu queria que você abrisse a tua Bíblia em Mateus capítulo 6. Vocês estão entendendo, irmãos? Amém. Mateus capítulo 6, versículo 9. Então Jesus, quando ele... Presta atenção aqui, ó. Quando Jesus, Aline, também vem para a terra, e aí, cara, ele começa a andar ali no Evangelho, no partido de Mateus, ele sobe numa montanha, Ju, e começa a falar sobre o sermão da montanha. E ele começa a ensinar algumas coisas. E uma das coisas muito importantes que Jesus ensina é sobre oração. Irmãos, uma das coisas muito importantes na vida do cristão é a oração. A oração é a base da vida do cristão. Agora olha que doido. Se Jesus desde o começo cria alguém para viver em comunhão, como que a gente não vai orar? Como que a gente não vai orar se a oração é uma forma de comunicar com o Senhor? A gente se comunica com Ele orando e a gente ouve com Ele através da palavra. A oração é uma das bases da vida do cristão. Através dela nós temos um contato direto com Deus. Como diz a minha mãe, a oração, Miguel, ela é a chave de vitória para a nossa vida. A nossa luta não é contra a carne, Ju, como diz a Bíblia, mas a nossa luta é contra potestades, principados e potestades, né? E aí, cara, você já se perguntou, se Deus ele sabe de tudo, por que a gente precisa orar? Sabe por quê? Porque através da oração a gente mostra a nossa dependência de Deus. Através da oração a gente diz para Ele assim: Deus, eu preciso de Ti, mesmo o Senhor sabendo de tudo. É através da oração que eu digo para o Senhor que eu preciso do Senhor. A oração, irmãos, é para os fracos, e é por isso que a gente ora. A Bíblia diz que quando nós estamos fracos é aí que Ele se faz forte em nós. E aí, uma das culturas do Jardim do Éden é o nós. E uma das coisas que o nós nos ensina é a oração. Olha que doido. Mateus capítulo 6, no verso 9 diz assim: portanto, orem assim: Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos os nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém, irmãos. O poder do nós ainda continua na oração que o Senhor nos ensina. Cara, seria muito louco se o nós não tivesse poder. Sabe por quê, Ju? Deus ensinaria assim: Pai meu que estás no céu, e não Pai nosso que estás no céu. Ele continua, através do Evangelho, nos ensinando sobre o nós. E aí em Mateus 6, no versículo 9, ele diz assim: portanto, orem assim: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Santificado. Irmãos, existe uma maneira da gente deixar o nome de Deus mais santo ou menos santo? Nesse caso, o santificar, ele diz sobre revelar o quão grande e o quão santo o nome de Deus é. E como que a gente revela isso? Que nas nossas orações a gente possa pedir para o Senhor que no meu trabalho, Deus, que no meu falar, que no modo de eu andar, que no modo de eu pensar, que no modo de eu olhar, possa revelar o quão santo o teu nome é. Isso sim é santificar o nome de Deus. E aí, irmãos, o doido é que se ele ensina sobre a oração do Pai Nosso, dizendo tudo sobre nós e nosso, ele nos ensina que nós devemos orar também como filho. Olha como ele começa: Pai Nosso. Tudo muda quando nós entendemos que nós somos filho do Rei, irmão. Quando a gente diz a respeito de Pai Nosso, a gente diz a respeito, sabe, sobre uma simplicidade de falar com Ele, uma linguagem simples. E é por isso que Ele já ensina a gente a falar Pai Nosso. E Deus, Ele não ensina somente, irmã, a gente orar como um filho, mas Deus também nos ensina a orar como irmãos também. Perdoa-nos as nossas dívidas. Lembra quando Deus fala em Mateus 18, 20,
quando 2 ou 3 estão reunidos aí, como eu faço presente, é no nós que isso acontece. Então o convite do Senhor nessa noite é que Ele nos ensina na oração, é que nós possamos tirar das nossas orações o todo eu, e que a gente carregue nas nossas orações o nosso, que a gente carregue nas nossas orações o Brasil, que a gente carregue nas nossas orações a nossa igreja, os nossos irmãos, as nossas famílias, que a gente não ora somente olhando para nós, mas também para nós, a pessoa eu, mas a gente olha por nós aqui como comunidade também. E a terceira coisa que o Senhor nos ensina é que a gente possa orar como cidadão do reino. A Bíblia diz que nós devemos buscar primeiro o reino de Deus. Então que as nossas orações sejam sempre para que o reino de Deus seja estabelecido, mas que não os nossos impérios sejam estabelecidos. Sabe, irmãos, a realidade que eu preciso dizer é que nós não fomos feitos para viver, mas nós fomos feitos para conviver uns com os outros. Sabe quem inventou o espelho, Ju? Fomos nós. Porque realmente nós fomos feitos para olhar assim para o Vini e vir, arruma o cabelo aqui que está meio bagunçado. Ju, tira o alface aqui que está meio bagunçado. Quem criou o espelho fomos nós. Nós fomos feitos para olhar um para o outro. E uma das coisas que eu aprendi é que muitas das vezes nós perguntamos, ô Bruno, quem nós somos, e quem eu sou só é revelado quando nós entendemos quem nós somos. Eu só entendo que nós somos uma igreja quando eu entendo que eu sou irmão também. Nós só entendemos que nós somos uma empresa quando eu entendo que eu sou trabalhador. Eu só entendo que nós somos uma família quando eu entendo que eu sou pai. Então, o eu sou, só entendo quando nós somos. Eu só entendo o que eu sou, quando eu entendo o que nós somos. Irmãos, eu queria fazer uma pergunta. O que é o Éden, irmãos? O que é o jardim do Éden, sendo que essa cultura começa lá? O Éden é um lugar onde todas as coisas são conjugadas na primeira pessoa do plural. Lá se fala assim: o que nós vamos comer hoje? O que nós vamos fazer hoje? Como nós vamos nos divertir hoje? Nós estamos felizes hoje? No Éden é um lugar onde nunca vai se ouvir o eu, mas sempre o nós. Como eu disse atrás, no Éden, tudo era perfeito porque Deus determinava o que era bom. O homem, Adão e a mulher, eles só viviam, Denizinho, uma perfeita harmonia porque Deus decidia o que era bom para eles. Irmãos, o conhecer do bem e do mal, Ju, o conhecer, para ter o conhecimento do bem e do mal, não era apenas para saber o que era bom e o que era ruim. Era para determinar, era para que Eva começasse a determinar o que era bom e o que era mal para ela. Sabe qual que é a maior estratégia da serpente na nossa vida? Qual foi a maior estratégia na vida da Eva, da mulher? Não era que ela tivesse o conhecimento do que era bom e o que era ruim para ela. É que a partir daquele momento, ela começasse a determinar o que era bom para ela e o que era ruim. E você vai ver que a partir do momento que Eva come do fruto, é o momento que ela se desliga. É o momento que eles se desligam do jardim do Éden. E aí eles começam a decidir o que é bom para eles. É no momento que eles deixam de viver o nós e começam a viver o eu. O que Satanás quer fazer na nossa vida é nos transformar em um grande eu. E eu queria meio finalizar, acabando. E é uma coisa que eu falo muito com os jovens, irmãos. E eu devo ter falado aqui, não sei se você lembra, mas se você olhar para o céu nesse momento, a gente vai ver milhares de aviões sobrevoando. Muitos aviões sobrevoando. E sabe o que define que o avião ele deu um ótimo voo, que ele deu uma boa viagem, que ele pouse tranquilo? É o contato do piloto com a base de comando. A partir do momento que a base de comando fala para o piloto, sobe tantos pés e ele desce tantos pés, a partir do momento que a base de comando fala para ele virar à esquerda e ele vira à direita, é o momento que um avião se colide com outro avião. E acontece a maior catástrofe da nossa vida. Sabe o que Deus falou comigo? Bruno, está na hora da gente conectar realmente a nossa vida. Eu sou a sua base de comando. Porque muitas das vezes, Bruno, eu falo para você, não faça isso. E aí parece que nós nos desligamos dessa base de comando e você faz outra coisa.
E muitas das vezes que eu decido o que é melhor para mim é o momento que eu bato cabeça. E é o momento que eu estrago muitas coisas na minha vida. Deus está nos convidando nessa noite, irmãos, a reativar o nosso contato com a base de comando. Existe um cara que eu gosto muito, e ele fala assim, que ele foi levar o filho, coisa de homem, sabe, levar o filho para lavar o carro, deixa o filho lavando o carro lá, sabe, Ju? E aí ele deixava o filho lá, chamava o filho, vamos lavar o carro. E aí eles demoravam 2, 3 horas, 4 horas lavando o carro lá. E aí o vizinho olhou e falou assim, cara doido, cara, deixa ali gastando óleo, o menino demorando 4 horas ali para lavar o carro, deixa eu falar com ele, vem cá rapidinho, deixa eu te falar um negócio. Cara, você demora 3, 4 horas para lavar o carro, nem mais fácil você levar no lavar rápido, que é 30, 40 minutos. Ele fala, cara, até que você tem razão, mas nesse momento eu não estou me importando se eu vou demorar 2, 3, 4 horas para lavar o carro. O que mais me importa nesse momento é passar tempo com meu filho. O que mais me importa nesse momento é passar tempo com meu filho. Sabe, Ju, Deus ele passa mais tempo reconstruindo o que a gente faz do que aproveitando aquilo que a gente faz para Ele. Mas o que Ele mais quer é passar tempo comigo e com você. Porque tudo que a gente faz, irmão, só Deus na causa. Mas Ele gosta de passar tempo com você. E Deus nos diz essa noite que nós precisamos voltar para a cultura do Jardim do Éden, que é viver no coletivo com Ele. Deus te convida nessa noite a reativar o contato com Ele nessa noite. A Bíblia diz, ame o teu próximo como a ti mesmo. Que você ame o teu próximo, compreendendo que ele é você também. Se nós estamos falando do nós, irmãos, eu preciso olhar para você como você fosse eu também. Então eu queria que você se colocasse de pé. É uma palavra simples, mas é um poder do nós sobre as nossas vidas. Eu queria que você fechasse os seus olhos neste momento. E que você imaginasse algo rapidinho. Imagina que tivesse o pastor Alexandre aqui, com os olhos fechados, por favor. Imagina que estivesse o pastor Alexandre e a pastora Marinês aqui na frente. E aí eu fosse me casar com a Letícia. E aí eu entrasse no meio da igreja, vocês estão com os olhos fechados? Preste bem atenção. Eu entrasse no meio da igreja com a Letícia. Só que na hora que eu entrasse no meio da igreja, a Letícia fosse olhando para o lado e ia passar filmes das vezes que eu traí ela. Ia passar filme de muitas das vezes que eu traí ela com uma amiga dela, e de 2 anos que eu fui trair ela com outra pessoa. Quando chegasse aqui na frente, o pastor iria virar para ela e ia falar assim, Lê, você quer casar com o Bruno ainda? Eu tenho certeza, como todas as mulheres, iria falar não, porque ele me traiu. Mas agora imagina o pastor Alexandre e a pastora Marinês aqui na frente, e você entrando com Jesus nesse corredor. E quando você vem andando com ele no corredor, Jesus vai olhando para o lado e vai vendo às vezes que você disse não para ele. Às vezes que você traiu ele, às vezes que você disse para ele, Deus, só mais um pouquinho, deixa eu terminar a faculdade, deixa eu terminar esse trabalho aqui, deixa eu fazer isso daqui, Deus, só mais um tempo, só mais um tempo. E aí chegasse aqui na frente, o pastor virasse para Jesus e falasse assim, você vai continuar? Jesus falaria assim, eu continuo amando ele, eu morri por ele naquela cruz, e eu desejo me casar com minha noiva. Então é um convite do Senhor nessa noite, eu quero te convidar a vir aqui na frente.